sentindo a presença de Deus aí? Oh, Deus. Então feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, abra o seu coração. Eu vou orar por você agora. Nós vamos receber uma palavra poderosa. Eu gostaria que todo mundo ficasse sentadinho agora para receber a palavra. Oh, Pai de amor, eu te agradeço porque o Senhor, pelo teu Espírito, trouxe esse povo aqui, para que fosse ministrado pela tua graça, pelo teu poder. E eu peço aqui agora, Senhor, que nenhuma alma saia daqui sem ser impactada pela tua palavra. A tua palavra diz que ela vem como chuva. Lá Isaías diz que a tua palavra vem como neve, vem como chuva, vem na porção correta. Oh, manxandenaz, assim como a chuva molha a plantação, assim como a chuva molha as flores, na medida certa, correta, para que haja nutriente necessário para que elas cresçam, a chuva da tua palavra venha sobre nós agora, na medida exata, para o crescimento de cada um e o fortalecimento da fé de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre prosperar na crise. O país tem passado por momentos de crise, muitas pessoas têm passado por mudanças, por dificuldades, e eu quero dizer para você que muitas crises ainda virão. Não dê glória a Deus, não, mas porque a crise não é algo que Deus envia, não, mas ela existe. No mundo tereis, no mundo. Então o mundo tem aflição, o mundo gera aflição. Esse sistema maligno do mundo é um sistema cruel, e nós vivemos nesse mundo. No mundo tereis, mas sende bom, eu venho. Jesus venceu por você. Ele é o nosso representante. E hoje Ele vai te ensinar, o Senhor Jesus vai te ensinar a prosperar na crise. Seja uma crise pessoal, seja uma crise nacional, seja uma crise global, o Senhor vai revelar no seu coração princípios de prosperidade, para que você vença em qualquer situação na sua vida. Amém, Jesus? Então vamos ler o primeiro texto de hoje, um texto muito conhecido, de alguém que passou por uma crise. Em Gênesis 26, 1 em diante diz assim: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Pode passar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras. Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem me matar por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. Isaque estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela, quando viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: na verdade ela é tua mulher, por que dissestes que ela é tua irmã? Isaque respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: tens ideias do que nos fizestes?
qualquer homem bem poderia ter se deitado com tua mulher e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque ordenou a todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher certamente morrerá. Isaque formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Diga glória a Deus. Nós vemos aí a história de um homem de Deus que enriqueceu e que experimentou o favor de Deus num tempo de fome. Como eu disse para você, e eu quero que você fale para o seu irmão: Deus não envia fome, Deus não envia crise, porque Jesus nos ensinou a orar: seja assim na terra como é como que é no céu, irmão? No céu, eu já expliquei para os irmãos, há abundância. Eu já disse para os irmãos que lá no céu os anjos estão com as asas quebradas na fila do INSS? Não. Lá os anjos estão em greve por melhores salários? Não. Lá no céu tem mendigo batendo na sua porta pedindo esmola? Não. Lá tem crise financeira? Não. Então coloque isso no seu coração: Deus não envia crise. O mundo ele jaz no maligno, mas não é do maligno, mas ele jaz. Por isso o diabo, ele é príncipe desse mundo, ele não é rei. Por um breve momento ele ainda domina algumas coisas e traz muitas coisas ruins, e você vive aqui. Não é Deus que envia, mas Deus usa as circunstâncias para mostrar a bondade dele sobre a sua vida. Deus, na crise, na fome, na circunstância difícil, Ele vai revelar a bondade dele, a graça dele, o favor dele na sua vida. Diga glória a Deus. Amém, Jesus? Então nunca diga: Deus me enviou fome, Deus me enviou crise. Ele não envia, mas Ele te livra. Amém, Jesus? Então vamos lá. O homem enriqueceu. Não, volta lá no primeiro versículo. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Então fome e crise, ela vem de tempos em tempos. Abraão passou por fome, Isaque passou por período de fome, Jacó também passou. Ou seja, a fome e a crise, ela é algo periódico no mundo. Então ela vai vir. A crise, fala para o seu irmão, a crise vai vir. Você querendo ou não, a crise vai vir. Mas diga para ele: fique tranquilo, tenha bom ânimo, porque o Senhor é com você. Nós estamos vendo uma história de quem venceu na crise. Abraão venceu na crise, Jacó venceu na crise, José venceu na crise, Isaque venceu na crise, eu venci na crise, você venceu na crise. Essa é a certeza que você pode carregar no seu coração. Amém? Agora nós vamos aprender os princípios. Então Abraão teve princípios no seu coração, José teve princípios no seu coração, e Isaque também. Então nós vamos aprender com esses homens. Então vamos lá, mais alguns versículos abaixo. Olha só: permaneça nessa terra. É Deus falando para Isaque. Havia fome, né? Isaque não estava sabendo o que fazer, talvez estava pensando em descer para o Egito. Mas o que Deus fala para ele? Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você, e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras. Veja bem, irmãos, ele estava em Gerar. Nessa localidade, nessa região, havia um rei, Abimeleque. Então essas terras tinham um dono. Diga assim: essas terras tinham um dono. Mas o que Deus está falando para Isaque aqui? Fica nessa terra, porque eu vou te dar a ti e a sua descendência. Qual é o princípio que o Senhor está nos revelando hoje? Transferência de posse de riquezas. Aquela terra que era do
do rei Abimeleque seria transferida para quem? Para Isaac. Então, o que muitos homens de Deus estão falando, e eu já estou ouvindo isso há muito tempo que eu digo assim, de uns 10 anos para cá, pelo menos eu tenho ouvido isso aí, o Senhor está fazendo uma transferência de riquezas, do ímpio para o Filho de Deus, do mundo para a igreja. Diga glória a Deus. E é algo que o Senhor quer que você acalente no seu coração. E isso é bíblico e aconteceu várias vezes. Por exemplo, aqui, Deus está falando: fica nessa terra, essa terra eu vou te dar. Quando o povo de Israel, depois da Páscoa, saiu do Egito, houve uma transferência de riqueza, que os egípcios acharam graça, né? O povo de Israel achou graça diante dos egípcios. Eles deram ouro, eles deram prata, ou seja, de uma forma como sobrenatural, eles se despojaram e enriqueceu. O povo saiu do Egito rico. Diga glória a Deus. Houve o que? Uma transferência de riqueza. E eu quero dizer para você que é na crise que isso acontece. É no momento de aperto. Então, e nós estamos passando por uma crise, outras crises virão, e é neste momento que você tem que declarar: este é o momento da riqueza do inferno, que está na mão do ímpio, passar para a igreja e passar para o povo de Deus. Diga glória a Deus. Mas então, pastor, você está falando que Deus é um Robin Hood? Não. Deus não é Robin Hood. Mas a riqueza desse mundo não é do diabo, e nem são das pessoas que não são filhas de Deus, porque o diabo, ele foi intruso. Por que Jesus teve que nascer? Você acha que porque Deus quis criar uma história bonita? Porque quando Deus criou os céus e a terra, Ele deu para o homem. Todas as riquezas que essa terra produz pertencem ao homem. Mas lá no jardim do Éden, o homem pecou e a entregou para o ladrão. Quem é o ladrão? Satanás. Mas Jesus, o verdadeiro pastor, ele veio pela porta, ou seja, ele veio pelo nascimento. Amém, Jesus? Diga assim: essa terra só tem direito quem nasce nela. Então veja bem, o diabo é um ladrão, usurpador. Jesus Cristo não, porque ele nasceu de uma virgem. Ele entrou pelo lugar correto, e ele na cruz tomou posse disso aqui. Diga glória a Deus. Então na cruz do Calvário, onde todas as coisas foram consumadas, o Senhor tomou posse do que é dele. Agora ele é o homem Deus, ele é o dono da terra. Diga assim: Jesus é o dono da terra. Aleluia. É importante você saber isso. Ele, como dono da terra, pode requerer a riqueza dela. E para quem ele vai querer dar? Para você. Por quê? Tem um porquê. Ele, como dono da terra, ele pode dar para qualquer pessoa? Não, porque o dono agora é um homem Deus. O segundo Adão é um Adão diferenciado. Para quem ele vai dar? Lembra que eu falei? A posse vem pelo nascimento. Mas agora o nascimento não é apenas um nascimento natural. Agora é para quem nasceu de novo. Diga glória a Deus. Então, para todo aquele que nasceu de novo, e aquele que nasceu de novo sou eu, e aquele que nasceu de novo é você. Quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, agora você tem direito. Então Deus não é um Robin Hood, não. Ele só está tirando o que é dele e dando para os filhos, que somos nós. Diga glória a Deus. Diga assim: a terra e suas riquezas é minha herança. Você pode esperar isso. Você pode reivindicar por isso. Você pode crer nisso. E você pode orar por isso. Diga glória a Deus. Deus não te fez por cauda, mas Ele te colocou por cabeça.
Amém, Jesus? Irmãos, se você estudar Apocalipse, eu estava meditando nessa palavra vai ter uma vinda de Jesus que ela vai ser imperceptível. Se você ler em Apocalipse 10, você vê que ele vem e pisa no mar e na terra, e ele levanta a sua mão direita e diz: agora falta pouco tempo. Amém, Jesus? Hoje, nesse momento, a transferência de riquezas, ela é para aqueles que exercerem fé. Diga, eu tenho fé. Mas nesse dia vai ser posse total. Aleluia. Vai ser posse total daquilo que o diabo usurpou, que o diabo roubou. E será novos céus e nova terra. Diga glória a Deus. Mas é importante você saber essas coisas. É importante você saber qual é o teu chamado. É importante você saber qual é o teu direito. É importante, a prosperidade é teu direito. Diga glória a Deus. Quando você começa a entender essas coisas, você abre o coração para receber. E o favor de Deus está sobre você. Diga, irmãos, presta atenção. Para quem vai vir as riquezas de Deus? Para quem entende a graça, diga glória a Deus. Então vamos lá. Primeiro princípio vai ser esse: a transferência de riquezas para os filhos de Deus. Amém? Segundo princípio que você precisa entender para prosperar em época de crise, seja ela pessoal, global, nacional, estadual: não desça ao Egito. Fala para o seu irmão: em tempos de crise, não vá para o Egito. Olha só, põe lá o versículo acima. Mais um, volta lá do comecinho, vai. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Vai. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito. Egito é um símbolo de tudo que é natural. Quando põe aquele versículo em Deuteronômio para mim, que aí eu vou explicar com mais propriedade isso que eu quero dizer para você. Em Deuteronômio 11:10 diz assim: a terra da qual vocês vão tomar posse, é Deus falando para o povo de Israel sobre Canaã, não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram, e onde plantavam as sementes e tinham que fazer irrigação a pé, como numa horta. Mas a terra em que vocês, atravessando o Jordão, vão entrar para dela tomar posse, é a terra de montes e vales, que bebe chuva do céu. Olha a diferença, e você vai entender. Então, toda vez que tinha fome no mundo, naquela região, as pessoas desciam ao Egito, porque o Egito não dependia de chuva. O Egito dependia do rio Nilo. A prosperidade do Egito era devido ao rio Nilo. Então eles faziam ali as irrigações e assim eles prosperavam, com pasto para gado, com as coisas que eles plantavam para comer. Ou seja, era algo natural, não dependiam de Deus. Outro dia eu fui viajar para Petrolina. Eu percebi que quando chovia em Petrolina, o povo murmurava. Não todo o povo, né? Mas os agricultores murmuravam, xingando a chuva, porque eles não dependiam da chuva. Eles dependem da irrigação do rio São Francisco, do sistema de irrigação. A chuva só estraga a plantação para eles. Então não há dependência de Deus, há uma dependência na ciência, na tecnologia, ou seja, na força do homem. Então era esse mesmo quadro que estava lá no Egito. Eles não dependiam de Deus, eles dependiam do quê? Da tecnologia, da ciência, e faziam um sistema de irrigação. Então Deus está falando assim: olha, a terra que eu vou te dar não é como a terra do Egito. Não é na força humana que vocês vão prosperar, mas sim
na minha bondade. É terra de montes e vales. Vocês vão andar na minha dependência. Vocês plantam, eu mando chuva e vocês prosperam. Amém, Jesus? Então Deus está falando para Isaac, olha, Deus está falando para Isaac, eu sei que há fome, eu sei que há aperto, mas eu falo para você, não desce lá, não use dos recursos naturais, fica aqui, dependa de mim. As terras de Gerar, ali onde Isaac estava seca, não tinha chuva, mas ele foi conduzido por Deus, foi incentivado pelo Senhor a entrar na dependência. Amém, Jesus? Irmãos, na crise tem duas coisas que você pode fazer: ou você espera em Deus, ou você vai para o Egito. Ir para o Egito é depender das tuas forças, é sair do propósito. Deus tem um lugar certo para te abençoar. Amém, Jesus? Fica nele. Presta atenção, irmãos. Qual é a terra que você tem que plantar hoje? Diga assim: o reino de Deus. Nós não pedimos ou recolhemos as suas ofertas e os seus dízimos à toa. Porque hoje, quem é que tem terra para plantar alface aqui? Levanta a mão. Alguém tem terra para plantar? Você tem terra para plantar alface? Só o Claudeci. Quem é que tem pomar aqui para ganhar dinheiro? Hã? Quem é que cria gado aqui no pasto? Né? São poucos crentes que tem, poucas pessoas. Então hoje, quando nós falamos em semear, é claro que o agricultor, qual é a posse dele? Qual é o ganho dele? Como é que fala? É a horta, não sei o nome, a agricultura lá. É a soja, o milho. Esse é o ganho dele. O criador de gado é lá as vacas, os bois, os bezerros. Mas nós, é o seu trabalho. Amém, Jesus? É o que você ganha no seu comércio, na sua empresa, trabalhando. É o seu salário. Então veja bem, a sua semente vem dos ganhos que o Senhor tem dado através da sua atividade profissional. Amém, Jesus? Onde você tem colocado as sementes que o Senhor tem colocado na sua mão? No Egito ou no reino de Deus? No Egito pode ser em bitcoins. Não é verdade? Pode ser em poupança. Não estou falando que isso é errado. Não, pode fazer, pode investir. Você pode investir em bitcoins, você pode investir em poupança, você pode investir em dólar. No Egito é na compra de imóveis. Amém. Tudo isso aí é nato. É pecado, pastor? Não. Não é pecado, não é errado. Eu mesmo, um tempo atrás, estava mexendo com bitcoins. Não deu muito certo. Não deu muito certo. Estava pecando? Não estava pecando nada. Só que tudo isso é o que? Egito. É força natural. É você querendo prosperar no seu braço. Irmão, Deus está te falando: semeia na terra da promessa. A terra da promessa é Cristo Jesus. Quando você traz uma oferta aqui, um dízimo aqui, você está dizimando na terra da promessa que é Cristo Jesus. E a chuva vai vir. Amém, Jesus? Tem várias formas de você sobreviver. Quando o povo de Israel estava no Egito, eles sobreviviam ali das cebolas, né? Eles até tinham saudade quando estavam no deserto, dos pimentões, não é verdade? Eles sobreviviam ali, eram escravos, mas comiam, bebiam daquilo que a força natural lhes forneciam. Amém, Jesus? Saíram do Egito e foram peregrinar, não por vontade de Deus, mas por rebeldia deles, por 40 anos no deserto. E ali eles ficaram debaixo da misericórdia de Deus. E Deus enviava o maná dos céus, o pão. Amém? Então a base da comida deles era o maná. A provisão eles tinham.
Mas ainda isso não é a boa e perfeita vontade de Deus. Mas quando eles passaram o Jordão, se você estudar direitinho a palavra de Deus, você vai ver que o maná cessou. E eu já preguei sobre isso aqui. O maná cessou. Assim que eles passaram o Jordão e eles entraram em Canaã, o maná cessou. E agora um novo modo de prosperidade eles foram aprendendo. A da dependência. Você planta, você semeia, Deus manda chuva, você colhe e você prospera. Diga glória a Deus. É isso, é simples. Amém, Jesus? Pastor, na graça nós devemos dar o dízimo. Você não deve nada, mas você tem uma grande oportunidade de fazer. Porque a lei da semeadura o Senhor nunca aboliu. Diga glória a Deus. Se você não dizimar e não semear, Deus não vai te amaldiçoar, porque você está na graça. Mas se você dizimar e se você semear, você vai colher grandes coisas. Amém, Jesus? Maldição não tem para você, mas colheita tem muito. Está entendendo o que Deus está falando? Fala para o Senhor, maldição não tem sobre você, você fazendo ou não. Mas se você fizer, tem muita colheita, tem muita bênção para você. É isso que o Senhor está querendo te colocar no coração. Tem pastor que fala, olha, tem o migrador, cortador, boxeador, capoeirista. Não tem. Isso teve na lei. Na lei teve. Na lei, se realmente não cumprisse a lei, tinha toda essa maldição. Mas hoje não. Se você praticar o dízimo, vem bênção sobre a sua vida, amém? Se você praticar a oferta, vem bênção sobre a sua vida. E se você não praticar, maldição não vem. Você não será amaldiçoado, mas você vai deixar de colher. Está me entendendo? Você vai deixar de colher, só isso. Só isso não, né? Porque Deus quer que dá tanto, amém, irmãos? Deus quer que você viva a vida abundante que a graça te oferece, que a cruz te oferece. E esse é o mecanismo de Deus. Diga glória a Deus. E o lugar para semear o reino de Deus. Você pode comprar moedas do Bitcoin, pode comprar, você pode fazer poupança, você pode investir no Tesouro Nacional, você pode fazer o que você quer, não é nada errado. É até bom que você faça isso, mas invista no reino de Deus. Mas a sua fé, todas essas coisas são temporárias, passageiras. Quem confia na poupança? Seja sincero, levanta a mão. Vocês confiam? Todo mundo fala. Poupança é seguro. Collor levou um dia. Lembra do Collor? O Collor levou a poupança de todo mundo um dia. Aí aparece um outro Collor aí, leva. Não, pastor, eu ponho na poupança. Poupança é seguro. Vai nessa que é seguro. Seguro é o reino de Deus. O reino de Deus é seguro. Se você depositar em fé, a colheita vai vir. Oh, camachandeas. Primeiro princípio, a transferência. Segundo princípio, não vá para o Egito. Não depende das coisas naturais, dependa de Deus. Como é que eu posso dizer para você? A expressão da sua fé que você está dependendo de Deus, ela é expressa nos dízimos e as ofertas que você traz. Você pode ter certeza disso. Porque ainda mais em tempo de crise. Tempo de crise, não, já está tão difícil aqui, por que eu vou dar meu dízimo? Aí que você mostra a fé. Amém? Aí não importa a quantidade do seu dízimo, se ele é de 100 reais, se ele é de 50 reais, se ele é de 10 reais, se ele é de 1 real. O que importa é a sua fé. Ele é 10% daquilo que está nas suas mãos. Amém, Jesus? Ou quando Elias ou Eliseu que pediu para fazer um bolo, quem sabe me explicar? Eliseu? Eliseu. Já pensou o profeta chegando para você, olha, o que você tem aí, mulher? Eu tenho um punhadinho de farinha aqui, um punhadinho de azeite aqui. Vou fazer um tempo de crise. Tempo de crise. Presta atenção. E eu vou fazer para eu e meu filho aqui, nós vamos comer e morrer. Então faz para mim. Irmão, dá a impressão que esse aí está explorando a viúva, não está? Faz para mim. O que ele está me ensinando? Semear no reino. Elias apontava para o reino de Deus. Eliseu apontava para o reino de Deus. Amém, Jesus? A viúva fez o quê?
Depositou, fez e colheu. Amém, Jesus? Colheu fartura. Você quer confiar em quem? Quer confiar num punhadinho de farinha e azeite na sua mão? Ali vai acabar. Mas se você confiar no Senhor, a provisão nunca vai cessar na sua vida. É isso, irmãos. Parece que é algo sacrificial, não. É algo de fé. Amém, Jesus? Diga assim: semear é fé. Então vamos lá. Primeiro princípio, a transferência. Segundo princípio, não desça para o Egito, depende de Deus. Terceiro princípio, vai passando para baixo, Cíntia. Versículo 7, vê se você acha o 7 para mim. Esse mesmo, não. Lá. Isso, o texto original. Isso, versículo 7. Vocês mesmos viram com os olhos? Não, filha. De Gênesis, do original, do texto original, texto base, o 7. Olha só, terceiro princípio que Deus quer te ensinar hoje aqui. Diga assim: Deus me abençoa, mesmo com as minhas falhas. Isso é libertador. E o diabo, ele rouba a sua bênção te acusando. Você vai falar de novo: Deus me abençoa, mesmo com as minhas falhas. Olha só, quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens desse lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Rapaz, o mesmo caráter deficiente de Abraão, Isaac tinha. Eu não sei você, eu fico chocado com essa falha de caráter desse homem. Eu morro, mas não entrego minha mulher. Mata eu, pode matar. Não entrego. Ele com medo, presta atenção. Mas eu não estou julgando, porque eu tenho outros defeitos que Isaac e Abraão não tinham. Diga assim: cada um tem o seu defeito, amém? Cada um tem sua fraqueza, amém? Mas essa fraqueza não tem. Eu fico até chocado, porque tanto Abraão como ele, por medo de alguém matar ele. Então, para não me matar, falo que a minha irmã, se levar, pelo menos eu fico vivo. É isso que eles fizeram, porque elas eram muito bonitas. Isaac, diga assim: Isaac é um tipo de crente da graça. Isaac não fez nada, irmãos. Tudo que ele herdou de Abraão. A promessa ele herdou de Abraão. Foi Abraão que iniciou tudo. Ele é apenas um herdeiro. Diga assim: eu também. Você não precisa pagar preço nenhum, você precisa só crer. Diga assim: eu só preciso crer. Então veja bem, esse camarada aqui, ó, o herdeiro, estava com medo, mentiu. Olha, mentiu que era a irmã dele, né? Correndo o risco de alguém levar a mulher dele, mas para não morrer de medo. Até que o rei Abimeleque viu lá da janela ele fazer umas carícias lá. Eu falei: peraí, essa brincadeirinha aí não é de irmão, não. Aí o rei Abimeleque, rei dos filisteus, chamou ele. Olha o caráter do homem. Peraí, meu, você está falando que Rebeca é tua irmã? Qualquer homem dessa terra aqui, inclusive eu, poderia ter tomado ela. Olha o mal que você está fazendo para nós aqui. Por quê? Porque eu tinha medo de morrer. Eu morro, mas não entrego minha pretinha. Cadê minha pretinha? Não entrego, está lá. O que você está fazendo aí, pretinha? Está conversando com o Ismael. Sai daí, Ismael. Eu morro, mas não entrego. Mas era o caráter dele. Agora me fala para mim, isso impediu, e Abraão teve o mesmo problema, isso impediu dele ser abençoado? Vou dizer uma coisa para você: tanto não impediu, quando o rei Abimeleque percebeu, falou assim, chamou todo o povo e falou assim: olha, quem tocar nele ou na esposa vai morrer. Não impediu dele ser abençoado, e Deus ainda protegeu de uma forma sobrenatural. Ficou seguro naquela região. Por quê? Porque o favor de Deus estava sobre a vida dele.
E o diabo constantemente fica falando na sua cabeça assim, ó: você não vai receber nada porque você não merece. Você não vai receber nada porque olha o que você fez hoje. Olha esse defeito que você tem. Eu vou dizer para você: você vai ser abençoado mesmo com as suas falhas. É Deus que está falando para você. O diabo fala ao contrário, é uma mentira dele. E muitas das bênçãos não têm chegado sobre as nossas vidas por crer nessa mentira, nessa falácia do diabo. Não é o nosso comportamento, eu tenho dito isso todo culto. Não é o nosso comportamento que traz o favor de Deus sobre a nossa vida. Foi o comportamento de Jesus Cristo. Ele cumpriu toda a lei em seu lugar. Cumpriu, está cumprida. Ele é a nossa justiça. Diga assim: eu sou justiça de Cristo. Quando Deus olha para você, Ele vê Jesus. Quando Deus olha para você, Ele vê um justo. Justo em Cristo Jesus. Nenhuma falha sua, nenhum pecado seu pode impedir a bênção de Deus sobre a sua vida, amém? O que é que pode impedir? A incredulidade, a dúvida. E o diabo joga peso em você, te acusando, porque ele é acusador. E muitos crentes vivem debaixo de acusação, achando que é o Espírito Santo. Tem muito crente que anda depressivo, achando que o Espírito Santo é o diabo que é acusador. O Espírito Santo, ele é consolador. Ele fala todo dia, a todo instante: você é filho de Deus, você é filho de Abraão, a promessa está sobre a sua vida. Eu te comprei, o sangue de Cristo te redimiu, você é justo. O Espírito Santo fala todo dia isso para você. Agora você precisa crer no que o diabo fala ou no que o Espírito Santo fala. Amém, Jesus? Oh, mexança, quer ver, irmãos? Salmos 23. Salmos 23, um salmo muito conhecido. Você vai entender isso que eu estou te falando. O Senhor é o meu, de nada terei. Continua. Em verdes pastos me faz repousar. Quem faz repousar? O Senhor, né? Em verdes pastos me faz repousar e me conduz às águas. Quem faz repousar? Quem conduz? Amém. Aqui está tudo tranquilo. Restaura-me o vigor. Quem restaura? Você vê, tudo é dele para nós. Guia-me nas veredas por amor do seu. Agora continua os salmos. Mesmo quando eu andar, aí não é mais Jesus. Ele te guia pelas veredas da justiça, Ele te guia às águas tranquilas, Ele te leva a pastos verdejantes. Mesmo quando eu andar, aqui é Jesus, é você. Quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me protege. Ou seja, mesmo quando você, por conta das suas atitudes, da sua mal interpretação, se enfiar em bagunça, o Senhor vai te proteger. Fez isso com Isaac. O Isaac, por conta da sua mentira, se fez bagunça, mas o Senhor foi lá, usou Abimeleque para proteger. Ninguém toca em você, nem na sua esposa, nenhum povo dessa terra. O Senhor quer que você creia nisso. Pastor, o senhor está falando para bagunçar tudo? Não estou falando, mas eu sei que você vai. Porque às vezes a pessoa que pega a graça acha que as pessoas estão pegando autorização para pecado. Não, você já peca, irmão, você sabe disso. Ou não? Quem parou de pecar de vez aqui, fala para mim. Você vai ser transladado que nem Enoque foi. Você peca, porque o pecado habita em você. Então não seja hipócrita. Você peca, você vai virar, você vai fazer na sua vida algumas vezes uma bagunça. Vai fazer. Eu não estou falando para você fazer isso, porque você vai ser burro. Se você fizer isso conscientemente, é que você está sendo burro. Mas por conta da nossa fragilidade, das tentações que muitas vezes nós não vencemos, e das imperfeições que existem em nós, e do pecado que habita na nossa carne, porque você vive nessa carne, você vai fazer lambança. Mas o Senhor está falando que Ele está com você, para te trazer de volta e te corrigir. Mas Ele não vai deixar de te abençoar. O que eu preciso fazer? Creia nisso. Oh, resai, mano. Creia que Ele é bom. Está entendendo, irmãos? Olha o filho pródigo.
Fez lambança ou não fez? Quando voltou, o que Deus fez? Cadê o dinheiro que tu gastou? Foi isso que ele fez? Cadê a fortuna que eu te dei? Fez lambança com ela. Porque tem muito crente que fala aí, ó, aquilo que você procurar para você mesmo, você vai ter que se virar, você que procurou. Não é assim. Porque senão ele não deixava as 99 e fosse atrás da perdida. Senão ele não resgatava o filho pródigo. Senão ele não protegia Abraão e Isaac como protegeu aqui. Senão ele não tinha protegido Moisés como protegeu. Moisés falou para o povo todo: não se junte com mulher estrangeira. Assim diz o Senhor. Quem era o profeta? Moisés. Não pode misturar. Ele vai lá e pega uma da Etiópia, uma negona para ele. Foi ou não foi? A irmã de Moisés, Miriam e Arão, foi contra Moisés, formando uma rebelião. O que Deus fez? Protegeu. Este aí é o meu velho servo, que falo com ele face a face. Não são os seus pecados que travam a bênção de Deus sobre a sua vida, mas sim a sua incredulidade. E o que o Senhor está falando aqui é para que você creia na bondade dele e no favor dele sobre a sua vida. Então podemos pecar, pastor? Não! Porque a palavra de Deus diz: filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, porque já sabe que vai. Tenha consciência que vocês têm um advogado. Amém, Jesus? Filhinhos, não? Fala para o seu irmão: o pastor não está falando para pecar. Mas se pecar, fique em paz. Você tem um advogado. Amém, Jesus? Ele é fiel. E o diabo procura colocar condenação sobre a sua vida, para você perder as bênçãos de Deus. Amém, Jesus? Oh, necleichandes. Mas se é de ansqueis. Primeiro princípio é a transferência de riqueza. É seu direito. Segundo princípio é: não vá para o Egito. Depende de Deus. Terceiro princípio é: as suas falhas não impedem o mover de Deus na sua vida. Só a sua incredulidade. Só a sua incredulidade. Quando Balaão quis amaldiçoar o povo de Israel, ele não viu pela boca de Deus. Deus falou: não vi iniquidade nenhuma sobre esse povo. Não existe, Deus não falou não tinha iniquidade. Deus falou: eu não vi iniquidade. Por que ele não viu? Porque às 9 horas da manhã, todos os dias, havia um sacrifício pelo pecado. Às 3 horas da tarde, todos os dias, havia um sacrifício pelo pecado. Jesus foi para a cruz às 9 e morreu às 3. Aquele sacrifício apontava para o Cordeiro de Deus. Israel tinha pecado? Tinha um monte, mas Deus não via por causa do sacrifício. Nós temos pecados? Temos um monte, mas Deus não vê por causa do sacrifício do Cordeiro. Você é coberto pelo sangue. Você sabe pecar? Quem sabe pecar, levanta a mão. Você sabe pecar, mas você não é pecador. Você é filho de Deus. Você tem pecado, mas não é pecador. Você é filho de Deus. O pecado foi resolvido na cruz do Calvário. Toda a condenação foi resolvida na cruz do Calvário. Não aceite condenação. E quanto mais você entende isso, mais livre do pecado você vai ser. Quanto mais você entende do amor de Deus, do favor, da graça, as coisas começam a acontecer na sua vida. Sabe qual é o problema dos crentes? Estão vivendo só o natural. Estão vivendo o que o rio do Nilo está mandando. Não estão vivendo a vida de montes e vales e de chuva que Deus está mandando. Porque quando você começar a experimentar o favor de Deus, a graça de Deus, você vai dizer: Deus é bom, não posso pecar mais. Amém, Jesus? Deus é bom, não posso viver mais assim. Você vai ser constrangido. O que é constrangido? Não dá mais para fazer esse negócio com esse cara tão bom. Não tem aquele amigo que você pisa na bola e fala: puxa, pisei na bola com o Kenichi. Não, nossa, o Kenichi é tão bom comigo.
Faz tanta... Quem já pisou na bola com um amigo bom? Não dá um constrangimento? Puxa, com amigo ruim você não tem constrangimento nenhum, não é verdade? O cara já é ruim, ele merece mesmo. Mas com amigo bom, com amigo que te ajuda, com aquele parente que está sempre te guardando, com aquela pessoa que está sempre te abençoando, quando você pisa na bola com ela, você fala, puxa, eu não devia ter feito. É isso, é esse sentimento que Deus quer colocar dentro de você. Ele é bom, Ele te ama e vai te abençoar, já te abençoou. Ele te cerca de bondade, Ele te cerca de misericórdia. A prosperidade dEle está sobre a sua vida, o favor dEle está sobre você, e Ele quer que você beba ainda mais do cálice da salvação. E quando isso começa a acontecer, a força do pecado perde o poder sobre a sua vida. Você não precisa. Amém, Jesus? Diga assim: a lei gera morte. Irmão, quando alguém fala para você, não olha, aí que você quer olhar. Não é verdade? Tinha até uma pegadinha na televisão, estava escrito, tinha um buraco assim, estava escrito, não olhe. Todo mundo ia lá e olhava e torta na cara. É irresistível quando a lei não mexa, aí você dá um jeito de mexer. Por que eu não posso mexer? Você quer mexer no negócio. Amém, Jesus? Quanto mais repressão, quanto mais você prega a lei na igreja, quanto mais você oprime os irmãos, mais eles pecam. Você pode ver, irmão, igrejas que tem lei, aqui tem pecado, eu sei que tem bastante, mas igrejas que tem lei, há muito pecado. Há muito pecado, só que é tudo escondido, porque eles aprendem a esconder. Precisa esconder, que vive no pecado. Mas onde há liberdade, o Senhor quer te conquistar pelo amor. É pelo amor. Ele quer derramar tanto favor sobre você que vai te constranger. Poxa, meu Deus, não combina. Jesus, não combina mais. Não posso ficar em fornicação. Se Deus tem me abençoado muito, não posso mais roubar, não posso mais mentir. Abraão, no começo tinha um caráter deformado, mas ele foi lá, aconteceu a mesma coisa. Ele foi lá, mentiu. Abraão fez a mesma coisa que Isaac fez aqui. Foi lá, mentiu, falou que a mulher dele não era. Faraó chegou, vai embora daqui. Você mentiu. Deus me incomodou no sonho. Vai jogar, Deus vai me amaldiçoar por conta de você. Porque Abraão, o faraó chegou até pegar a mulher dele, só não consumou o ato. Sabe o que o faraó fez? Sai daqui, ainda deu um monte de presente. Vai embora, deu gado, deu um monte de coisa para ele. Aí, acho que Abraão ficou assim, puxa, eu faço as coisas erradas e Deus me abençoa. Isaac também faz as coisas erradas e ainda é protegido. Planta e colhe 100 por 1. Isaac em um ano colheu por um século. Deus, além de proteger ele, o abençoou de uma forma fantástica. Só que a vida de Abraão, como é que foi depois? Ofereceu o próprio filho. Aquele que por medo mentiu sobre a mulher para não morrer, ofereceu o próprio filho em holocausto também, Jesus. Olha como Deus mudou ele. Mas mudou por imposição? Não, mudou através do favor. Abraão falou assim: eu confio nesse Deus. Ele pode até levar o meu filho, mas ele vai ressuscitar. É essa a fé que Abraão tinha. Amém, Jesus? Oh, Neclésia, mas é nesse nível que o Senhor quer te levar. Fala assim: quarto princípio: semeie em qualquer circunstância. Pense em Isaac semeando. Ele andando naquela terra, e aquela terra levantando pó, terra seca. Já viu terra seca? Levanta um pó danado, não levanta? Ele semeando aquele pó levantando. Se ele fosse para o Egito, lá tinha a irrigação do Nilo, mas ele confiou em Deus e semeou na terra. É isso que o Senhor está falando para nós hoje. Você vai semear tempo e fora de tempo, em qualquer circunstância. Se você crer, você vai colher dos frutos. Amém? Pastor, e a semente é só dízimo e oferta? Não, irmãos.
dízimo e oferta é uma das sementes que você precisa entender. Mas você vai semear em palavras. Diga assim: a fé precisa ser declarada. Quando você crê em algo, você precisa semear em palavras. Amém? Então você está buscando uma cura. Está lá o câncer. Você crê que o Senhor está te curando. E você vai falar assim, você vai semear as palavras no reino espiritual: câncer, sai da minha vida. Você não tem direito de ficar aqui. Amém, Jesus? Quando seu filho chegar aí da balada, bêbado ou drogado, você vai semear na vida dele: você é um homem de Deus. Você não vai falar assim, esse menino não tem jeito, vai morrer nas drogas. Não, você vai falar assim, você é um escolhido de Deus. Amém, Jesus? Você é alguém que o Senhor já resgatou. Amém, Jesus? A sua célula ali com poucas pessoas, você vai dizer: o Senhor já trouxe uma abundância de chuvas aqui, e nós vamos multiplicar mais rápido do que nós estamos pensando. Amém, Jesus? Quando o seu negócio apertar, a prosperidade e o favor está sobre a minha vida aqui, nós vamos prosperar, esse negócio vai avançar, eu vou abrir muitas filiais, eu vou estabelecer esse negócio em outras regiões, porque o Senhor é comigo. Está entendendo, irmãos? Você semeia com os seus dízimos, você semeia com as suas ofertas, você semeia com as suas palavras, você semeia com a sua bondade, você semeia com o seu amor. Tudo que se você semear amor, o que você vai colher? Amor. Se você semear bondade, o que você vai colher? Bondade. Se você semear amizade, o que você vai colher? Amizade. Então seja um semeador. Porque você está semeando o quê? Está mostrando a plaquinha para mim que acabou o culto, tá, irmãos? Quem me dá 5 minutos, levanta a mão. Peraí, fica com a mão levantada. 5, 10, 15, 20. Então tem bastante coisa aqui. 5 de cada um vai dar para ficar até amanhã aqui. Está entendendo, irmãos? Deus quer te prosperar. Eu gostaria que você ficasse em pé agora, que nós acabamos o culto. Oh, Senhor, aqui é o sangue dos teus filhos, com expressão da fé de cada um. E eu tenho certeza, Senhor, que chuva abundante já está caindo sobre a vida de cada um. E a cada dia, cada semana, cada mês, eles vão provar do seu amor. Não por conta da troca, porque aqui não tem troca, mas por conta da fé, da dependência, porque eles resolveram semear em Canaã, eles resolveram semear na terra que o Senhor nos deu, que é Cristo Jesus. Oh, eu declaro que a bênção de Deus está te alcançando por todos os lados, em todas as áreas da sua vida. Oh, doença não vai ter lugar no seu corpo, no teu sangue, na tua pele, nos teus ossos. Eu declaro que a cura é sobre a sua vida. Eu declaro que a prosperidade vai te perseguir. As pessoas vão olhar para você e vão se assustar com o favor de Deus. A alegria está sobre a sua casa. Muitas casas têm muito pão, muita carne, mas a sua casa vai ter tudo que o Senhor te fornecer, com alegria, com paz, com dignidade. As pessoas vão olhar para você e vão ver felicidade em qualquer circunstância, seja ela em prosperidade, seja ela na crise. Na crise as pessoas vão ver você prosperar, vão ver as mãos de Deus sobre a sua vida, e elas vão glorificar o nome do Senhor através de você, não por conta do seu comportamento, mas por conta da sua fé. As pessoas vão olhar para você e vai dizer: ali está um homem de Deus, um homem que é abençoado. Ali está uma mulher, um jovem abençoado. Eu estou vendo as mãos do Senhor sobre essa pessoa. Há um brilho diferente, há uma paz diferente,
há um semblante diferente, há um linguajar diferente, há um falar diferente, e esse falar é um falar de fé. Oh, me cabeçandeas, o Senhor é com você. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser abalado. Praga nenhuma vai chegar sobre a sua tenda. Oh, ne clandestine amassás. O Senhor vai colocar uma mesa perante os seus inimigos, e até os seus inimigos vão se fartar do favor do rei. Oh, melica, mas te andás. A presença de Deus, a presença doce do Espírito Santo vai permear a sua vida ao levantar e ao deitar. Diga glória a Deus. Diga assim: eu creio e eu recebo. Estamos encerrados em nome do Senhor Jesus.